a Isa. Eu sou o Léo. E juntos somos Vida Sem Trilhos. Estamos ficando melhores na sincronização. Bom, como a gente falou no último vídeo, que a gente falou sobre mudanças, se você não viu, corre lá pra ver, que é um vídeo que, apesar de a gente ter contado um pouquinho mais da nossa jornada juntos, a gente falou sobre coisas muito importantes de vida mesmo. Acho que faz bem pra todo mundo ouvir um pouquinho e fez bem pra gente conversar sobre aquilo também. É impressionante como as coisas, quando a gente pensa nelas, né, e põe pra fora, elas fazem um outro sentido e a gente percebe o quão grandes são coisas tão simples. A gente aprende muito mais ensinando, na verdade, do que só aprendendo, só lendo. Sim. Quando a gente tem que ensinar, a gente tem que pensar de uma outra forma. E somos gratos a vocês por estarem dando essa oportunidade pra gente também. Sim. Bom, e aí a gente veio falar alguns mitos e verdades sobre Curitiba. A gente ainda não sabe de tudo, por quê? Porque assim que a gente mudou para Curitiba, que foi no final de fevereiro desse ano, não deu nem 15 dias. Não, deu uma semana, 10 dias. E começou essa coisa de pandemia, de quarentena. O lockdown foi instaurado lá. Aí ninguém mais saiu de casa, acabou a aula, acabou o trabalho, acabou tudo. Fechou tudo. Agora eu sou um hamster na gaiola lá em casa. Ai, ai. Mas assim, de cara a gente conseguiu ver algumas diferenças e que a gente achou legal compartilhar aqui um pouquinho com vocês. Então, qual a primeira diferença que você quer falar? Qual a primeira diferença? Na verdade não é diferença, né? Mitos e verdades sobre Curitiba. Mitos e verdade. Primeiro grande mito, na nossa opinião, né? Porque a nossa percepção sobre o que a gente viveu. Sim, né? porque eu acho que cada um tem uma percepção diferente por causa da personalidade mesmo. Da personalidade. Então, primeira coisa que a gente ouviu muito antes de ir pra Curitiba, de pessoas que moraram lá, de pessoas que passaram por lá e de pessoas que são curiosas. De todo tipo de gente. Curitibanos são frios. Você vai ter dificuldade para fazer amizades. Ok? Eu não conhecia Curitiba, eu simplesmente acatei a ideia, né? Mas como eu disse, depende muito da sua personalidade. É claro que assim, gente, tudo tem limite, né? Tudo tem limite. Se eu não sou curitibano, eu sou catanduvense. Mas se uma pessoa sem noção vier pedir, conversar, fazer alguma coisa comigo, tentar entrar no meu círculo de amizade, eu vou bloquear. Eu sou fechado, eu sou uma pessoa meio fria, assim, fechada. Na minha cabeça passava que eles meio que seriam, assim, igual a mim. Mas eu chegando lá, eu percebi que não tinha nada disso, é um pessoal super educado. Só que assim, é um pessoal mais correto, digamos assim. Porque no Brasil a gente tem muito essa cultura de jeitinho brasileiro, tudo dá um jeitinho. Ah, não precisa fazer isso, não precisa... Não, lá não é assim. O que é certo é certo. Eu acho que isso é uma coisa universal. Não é porque você mora no sul, no centro-oeste, no nordeste, no norte, que você pode fazer as coisas diferentes. Só que lá eles levam isso mais a sério do que no resto dos lugares. Culturalmente, eles levam mais a sério do que nos restos dos lugares que eu já passei. Sim. Então, pra mim, isso é ótimo. Encaixou, assim, um ótimo, pouco na nossa... Ótimo, porque eu penso assim também. Na nossa personalidade, nosso jeito de ser. Né? Exatamente, porque eu também penso assim. Agora, em questão de educação, de eles não te ajudarem ou não te darem informações, absolutamente mentira. Isso é um mito gigantesco, porque pelo menos todo mundo que eu precisei de alguma ajuda, alguma informação que eu precisei perguntar, tanto no mercado, quanto na rua, quanto no próprio condomínio que a gente mora, todo mundo é muito solícito, sabe? Fomos bem recebidos. Fomos bem recebidos, mas é assim, seja correto, seja só isso. Só isso. Não, é simples. Bom, o segundo ponto que aí realmente faz sentido é o frio.
Não, frio é verdade. Eu falei um mito, ela falou uma verdade. Hein? Gente, é frio. Eu nasci lá, eu fui embora de Curitiba quando eu tinha uns 6, 7 anos. Então é diferente, né? Agora eu tô com 27, 28? É incrível como ela não 28. sabe a idade dela. E aí a nossa percepção de mundo é completamente diferente, né? E realmente, no começo aí a gente foi, ainda não tava tão frio, mas ultimamente tem feito bastante frio e ainda nem é o mais frio que eles têm lá. Então, se você tá indo pra Curitiba, saiba que é frio sim. Tem uma vírgula pra eu colocar nisso que ela tá falando. É que assim, em relação à cidade que eu nasci, que ela estudou, que é Catanduva, realmente é bem mais frio, é em torno de 10 graus a menos. Quando lá em Catanduva tá 25, em Curitiba normalmente tá 15. Isso. Mas a gente mora num apartamento no subsolo e não pega tanto sol quanto nos outros. Sim. Então lá dentro de casa é muito frio, é mais gelado do que do lado de fora. Então essa percepção aí é meio relativa. Se você tá dentro de casa, se você tá do lado de fora de casa. No sol ainda fica bom. Tem dia que né? a gente não sai de casa, a gente nem sabe como é que tava o tempo lá fora. Exatamente. O que mais que a gente pode falar de lá? Ah, sim. Da parte de eventos culturais e... como que eu posso falar? Estímulo à cultura, sabe? Isso Incentivo à cultura. Eu sempre senti muita diferença. Então, em termos culturais, a gente percebe que tem muito mais espaço para cultura mesmo, para apresentações artísticas, dança, música, artesanato, pintura e todo tipo de expressão de arte. As pessoas dão mais valor, sabe? E é muito legal isso. Eu e o Léo, a gente gosta muito de arte no geral. E viver numa cidade que vê isso como importante, como essencial, é muito diferente, assim. Então, sei lá, traz uma alegria, faz carinho no coração. Isso foi a cereja do bolo pra nós, Sim, né? Porque como a gente é muito cultural também, eu na música e a Isa em várias outras áreas, isso foi uma surpresa muito gostosa pra gente. Eu ouvia falar que como Curitiba é uma cidade piloto pra quase tudo, deixa o avião passar ali. Como Curitiba é uma cidade piloto pra quase tudo, então ela recebe muito incentivo, principalmente o cultural, da prefeitura, do governo, sabe? E parece que lá eles valorizam mais isso. Sabe? Tanto pro povo. E assim, gente, educação cultural é uma educação que vale para várias áreas da nossa vida, sabe? Vale pro convívio social, vale pro seu desempenho intelectual, pro seu desenvolvimento intelectual, vale para várias áreas. Isso meio que incentiva, te dá um gás, te dá um ânimo para você fazer as outras coisas, sabe? Na minha opinião, isso, sabe? Eu nunca fiz um estudo a fundo disso. Mas é mais motivador você viver num lugar assim, onde você vai chegar no final de semana, ou mesmo durante a semana, você vai ter um lugar pra sair, pra se divertir, pra aprender e ao mesmo tempo se divertir, sabe? E pra se expressar, Pra né? se expressar, exatamente. Você meio que se liberta quando você faz isso. Eu me sinto assim, sabe? Eu quando toco, eu consigo falar muitas coisas que eu não consigo verbalizar, que eu não consigo colocar em palavras. Sim. Sabe? E aí eu assistindo um show, uma peça, alguma coisa assim cultural, é a mesma coisa pra mim. A gente sai com uma sensação de mais leve, uma leveza maior, sabe? De satisfação. Sim. O que mais que a gente gostou muito lá? Outra verdade é que os parques são maravilhosos. São. Também, bem cuidados. Também é tudo muito bem cuidado lá, na verdade. As ruas, os parques, até no centro. Ruas largas, assim, cheio de árvore. Não são ruas sujas. Apesar de ter muita árvore em todo lugar. Sim. É sempre muito bem cuidado. E nos próprios parques você percebe que tem muito conteúdo cultural também. Sim. Não falo de peças, não falo de
Mas tem também o ar livre lá, que Não, a gente ainda não teve a oportunidade. Sim, tem os exercícios, as peças e essas coisas. Mas assim, você chega num parque, uma das primeiras coisas que você vai ver é uma placa com a história daquele parque. O porquê que ele foi construído naquele lugar, com recursos de quem e tal, sabe? Pra marcar a história daquilo ali, pra demarcar aquele território como uma conquista cultural. Não, conseguimos fazer pra população, pra quem quiser vir, se divertir e conhecer um pouco mais esse lugar. Então você sai dos lugares, praticamente todos os lugares públicos, conhecendo mais da cidade, da cidade e do lugar. Sim. E outra coisa que dá pra perceber nos parques de lá, e existem monumentos e tal, sobre os povos que colonizaram ali. Então, As raças, né? Tem memorial da Ucrânia, que tem muito ucraniano, descendente de ucraniano lá. Tem uma praça do Japão, que também tem como propósito relembrar a história e dos antepassados das pessoas que acabaram vindo para cá, colonizando o sul, né? E acho muito interessante e bonito isso de você saber suas origens e dar valor a isso, sim, né? Sim. Você reconhecer que aquela terra não foi construída por você, e sim por aqueles povos que estavam ali realmente na época, né? E você dá a devida importância a isso. Fazer com que o povo que vive lá hoje saiba quem foram os preceptores daquela terra, sabe? Sim. Eu acho bem bacana isso mesmo, porque estimula, eu acho que você a manter a cultura do lugar, de quem colonizou aquilo, sabe? Sem contar que relembra também por tudo que aquelas pessoas passaram. Que nem o Memorial da Ucrânia é lindo. Por fora, eu mostrei esses dias pro meu irmão, ele falou, nossa, cara, mas você falou que isso aí era meio pesado, né? Tinha um sentimento pesado, mas é lindo por fora. Falei, realmente, por fora. A Ucrânia é linda também. Você vai lá hoje, é bem bonito, mas tem a história, sabe? O que marca muito é a história. Por todo dificuldades, as lutas que o povo de lá passou, é muito bem retratado a hora que você entra. A hora que você entra naquele memorial, gente, parece que muda completamente. Você saiu de um mundo, que é o do lado de fora, que tem o jardim, que realmente é muito bonito. E aí você entra, é um ambiente totalmente apático, sabe? Que não tem muitas cores, e nas paredes estão estampados assim as notícias de jornal com a tradução do lado, falando sobre os genocídios, sobre os prisioneiros que foram feitos na época lá, sabe? Tem tudo isso, tem alguns monumentos assim, então você meio que transporta realmente para a Ucrânia da época que eles querem que você veja, que eles querem retratar. Então você muda completamente. A hora que você sai de fora vai para dentro, a hora que você sai de dentro vai para fora. Então é uma coisa muito louca. Por isso que a gente também, isso foi uma das coisas que fez a gente pensar que eles são muito ricos culturalmente, sabe? Eles têm essa capacidade de te transportar para lugares. Sim, e é muito legal ter isso na sua própria cidade, sabe? Sim. Você poder conviver com isso, às vezes nem tá no seu plano, mas você acaba trombando assim com um monumento, com alguma coisa cultural que vai te acrescentar, que vai te tirar um pouco daquela correria do dia a dia e te trazer reflexão. Isso é muito legal mesmo. Outra coisa que eu particularmente achei muito legal é que 90% dessas coisas culturais são grátis. Você não paga pra entrar, tipo, nesse memorial da Ucrânia, é um lugar aberto, é uma praça. Os parques lá. Os parques, o barzinho que a gente foi lá, um pub que a gente foi, você entra, você só paga o que você consumir nas barraquinhas, porque eles meio que fizeram um ambiente assim, que é aberto, né? E aí tem vários quiosques de comida, você pode ver o show de graça. Sim. E aí você só paga o que você for consumir. Então, isso também é uma forma de incentivo à cultura. Sim. Entendeu? E faz a diferença, faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Tem muita gente que ama a cultura, que sabe tocar, que sabe fazer várias coisas, só que não tem condições realmente de estar indo nisso, pagando pra ver isso, sabe? Então isso é uma forma muito, não só importante, mas eu acho muito humana de estar passando a cultura para essas pessoas. Sim. Sabe? Bom, gente, isso são só alguns pontos que a gente conseguiu ver e falar aqui para vocês até agora.
Assim, eu acho que a gente ainda tá muito cru na cidade. E principalmente por causa da quarentena, de ter que ficar em casa. E a gente teve que segurar um pouco essa nossa curiosidade. Mas a gente pretende mais pra frente falar mais sobre isso pra vocês, se vocês quiserem. E também contar, né? Talvez até fazer vlogs da gente visitando esses locais. Com certeza pra faremos. Poder levar vocês também um pouquinho junto da gente. Sim. Pra vocês conhecerem, mesmo se não tiverem a oportunidade de ir pra Curitiba. Mas pra gente dividir o que tem de bom e o que a gente tá vivenciando aqui de bom. E levar pra vocês também o que a gente tem aprendido, né? Sim, e assim, a mensagem central desse vídeo seria vocês não se limitarem pelas expectativas ou pelos boatos que os outros passam pra vocês. Vivenciem o lugar, o momento, o lugar, porque varia demais de pessoa pra pessoa, de personalidade pra personalidade. Sim. Tá? Não acatem, não levem como lei o que vocês ouvirem sobre os lugares. Vocês têm que ir e experienciarem vocês mesmos. Tenham a sua experiência. Se Para cada um vai ter ser a diferente. sua opinião e também não se limitar pelas suas expectativas, porque às vezes eu mesma posso falar isso, por exemplo, quando eu fui para Catanduva, eu não queria ir para lá. E eu muito tempo mantive com esse pensamento, isso aqui não pode ser bom, isso aqui não pode ser bom, até que eu conheci o Léo. Então foi muito bom no final. Dificuldade vai ter em todo lugar, entendeu? Mas a gente tem que... Tudo depende da nossa perspectiva, de como a gente olha para as coisas. Cada espaço tem alguma coisa para te ensinar, cada momento da sua vida tem alguma coisa para você aprender. E se você se permitir abrir a mente, se manter receptivo a esses ensinamentos, vai ser mais fácil, você vai crescer, amadurecer e aí a sua visão muda, né? Dessas experiências que surgiu o nosso lema, né? A gente nunca perde, ou a gente aprende, ou a gente ganha. Ou a gente ganha, ou a gente aprende. Falei ao contrário. Bom, é isso aí. Tenham uma ótima semana, curtam, compartilhem, façam um comentário aqui embaixo. Se você assistiu até aqui no vídeo, comentem. Bolinha da Amora. Bolinha da Amora dessa vez, hein? Cada vídeo vai ser um diferente. É isso aí, pessoal. Até mais. Até. Tchau, tchau.